Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Carol? Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Tudo jóia. Vamos falar de Petrobras, de combustível, tá rendendo ainda, né? E o presidente pediu para que o aumento fosse um dia depois, é isso? O que não dá para entender, né, o Bocardi? Porque foi isso, que a Petrobras deveria ter esperado até segunda-feira para fazer o reajuste, como que ia dizer que isso poderia ter sido mudado a partir da decisão do Senado e depois da Câmara de aprovar aqueles dois projetos que tratam da questão dos combustíveis. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse reajuste que foi dado é um reajuste que já estava sendo represado, ainda não foi feito na integralidade do que estava sendo represado, os projetos votados no Congresso não tem nada a ver com a política de repasse, de paridade com o preço internacional do petróleo. Um deles mexe no ICMS, que é uma tentativa de mitigar um pouco o peso dos reajustes, e o outro fala da formação de um fundo ou de uma conta de estabilização de preços, algo que vai ser feito aí paulatinamente, que a gente não sabe nem direito o jeito que vai ser feito. Então, a votação desses projetos não teria evitado o reajuste que veio. Bolsonaro só deixou claro ali que foi pego no contrapé, que não gostou do reajuste, e aí fez essa reclamação que não tem pé e nem cabeça, né? Aí agora ele voltou à carga, a gente falou disso ontem, né? Que ele tinha procurado se desvencilhar do assunto, dizer que não é ele que decide. Na live também foi mais ou menos nesse tom, mas na live já estava visivelmente mais contrariado com o reajuste. E agora, como voltou a crescer a pressão dos caminhoneiros por subsídios para o diesel, ele está mais desesperado ainda, tentando convencer a equipe econômica e a direção da Petrobras a aceitar algum percentual, algum grau de subsídio, porque aquela ideia, por exemplo, de congelamento total de futuros reajustes até o fim da guerra, essa é mais difícil de levar adiante. Essa tem uma oposição muito grande do mercado, do Banco Central e do próprio Ministério da Economia. Então, o que ele está querendo aprovar é algum programa de subsídio nas bases do que foi feito em 2018, justamente naquele momento em que os caminhoneiros estavam pressionando mais. Essa é a conversa hoje. Eu conversei ontem para fazer a coluna do Globo com interlocutores do ministro Paulo Guedes, e ele ainda estava tentando resistir, dizendo que, olha, não vai ter subsídio. Mas hoje Bolsonaro já deu a entender que se a guerra se prolongar, se a coisa não tiver uma saída rápida, e nada indica que vai haver uma saída rápida, ele vai sim fazer carga por algum tipo de subsídio. Então a gente pode ter anúncio de novas medidas mais alguns dias, porque o preço aumentou muito, já aumentou rápido na bomba. Isso já está tendo reflexo na projeção de inflação. A inflação já veio alta, né? Então são muitos os fatores a fazer com que o presidente insista e que vá ficar pegando pesado aí para ter esse reajuste. Para ter, aliás, o subsídio, desculpa. Os demais pré-candidatos à presidência também estão aproveitando para criticar o governo, claro, ou alguns trocando chumbo entre si, mas ninguém tem uma proposta muito clara também, né? O Lula e o Ciro Gomes, por exemplo, Carol, estão misturando alhos com bugalhos ao falar que esse reajuste e a alta dos preços sem controle ali da Petrobras teria, por exemplo, a ver com a venda da BR Distribuidora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
A política de paridade diante do preço internacional do petróleo não tem a ver com quem detém a possibilidade de fazer a distribuição do petróleo, não são coisas intercambiantes. Acontece que eles adotam esse discurso porque é um discurso que cola, né? Porque aquela coisa, o petróleo é nosso, nacionalismo, a Petrobras é uma empresa nacional e nós produzimos o petróleo aqui, então não precisava ter paridade, quando não é verdade. A gente sabe que a empresa é uma empresa de economia mista, ela tem acionistas, ela é listada em bolsa, ela tem uma série de regras e que a aproximam de outras petroleiras que praticam essa política da paridade. Então, não fazê-lo significaria submeter a empresa a sucessivas perdas aí do seu capital, do seu valor. Não é algo simples, não é algo que se decida fazer por decreto, por uma canetada. Então, a esquerda também tem dificuldade de entabular uma proposta que pare em pé para controlar ou para, pelo menos, reduzir esse impacto do preço dos combustíveis. É um problema não só do Brasil, mesmo nos Estados Unidos a gente tem visto aí nos últimos discursos do Biden menção ao peso que tem esse aumento sucessivo de preço nos combustíveis, mas não é algo simples de equacionar, simplesmente dando subsídio ou simplesmente dizendo, vamos cobrar um outro preço porque nós produzimos. O Brasil não é mais autossuficiente em petróleo. Então não dá para adotar esse discurso, o petróleo é nosso, a essa altura do campeonato. O lance está na riqueza, né, dos países, né, que consegue ter um colchão aí para conforto maior aí, pelo menos no período, amortecer, né, toda essa mudança. Agora, a sensação nossa aqui, exatamente pela falta desse colchão, é meio que de descontrole, né? Se não tem, tudo que está sendo colocado é algo muito, muito, muito pequeno pelo tamanho do problema. E Exato, a gente já Rodrigo. vinha mal, né, antes com a alta do dólar, então pegou na tempestade perfeita, né, Vera? Tempestade perfeita, a gente tem uma inflação que também está muito difícil de baixar, de chegar pelo menos no topo da meta, ela está descontrolada. Esse último dado de 10,54 foi acima do que era esperado. A projeção diante do peso que o combustível tem na composição final das taxas de inflação e do que ele carrega, por exemplo, para itens como alimentação, é que a gente vai chegar de novo a uma inflação fora do teto da meta, pelo segundo ano seguido, podendo chegar a 8,5% no ano eleitoral, e isso corrói qualquer popularidade de prefeito, governador, presidente, na hora que o cara não tem dinheiro para encher o tanque. Muitas vezes não tem dinheiro para encher o tanque que ele usa para trabalhar. Tudo isso faz com que a indisposição com os políticos, de um modo geral, seja grande. E aí, essa pressão por uma solução milagrosa qualquer, mesmo que a conta chegue lá na frente, aumenta. Vai ter, eu acho, tudo caminha, a Carol falando em tempestade perfeita, tudo caminha para que o Bolsonaro consiga vencer de alguma maneira essa queda de braço e decretar algum tipo de subsídio. Isso vai fazer com que ele seja visto como um presidente sensível a esse problema e que resolveu o problema do diesel, da gasolina e do gás, mas lá na frente vai ficar um papagaio enorme para, seja ele ou seja outro, quem assumir a presidência no ano que vem. Esse acúmulo de papagaios vem desde o ano passado, tem precatório jogado para frente, tem muita coisa que está já comprometendo nosso mínimo equilíbrio fiscal. Não tem equilíbrio fiscal no horizonte. E se acabarmos caindo nessa decisão, porque de fato é um problema sério e muitas pessoas não estão conseguindo arcar com esse preço do combustível, a gente vai pagar essa conta de alguma maneira lá na frente. E geralmente a história mostra que descontrole fiscal mais inflação é o tipo da equação que estoura primeiro nos mais pobres, justamente nesses que você tem o pretexto de querer socorrer. A gente já vinha falando, né, antes, né, da história da inflação, né, quando ela já vinha subindo muito, a gente já falava num ano eleitoral, queda de renda, as coisas mais caras, e não há auxílio que garanta, né, porque as pessoas passam a sentir isso muito fortemente, qualidade de vida piorando. Exato, a pressão dos caminhoneiros vem
no sentido de obter mais um auxílio, né? Eles querem algum tipo de vale também para o diesel, como foi decretado da gasolina e do gás. Se começarem a ameaçar parar e fazer greve, olha o risco que isso traz, primeiro de desabastecimento e segundo de mais uma grande pressão sobre preço de alimento, preço de outras mercadorias. Então, a gente está realmente brincando de riscar fogo num paiol, né? Eles aprenderam em 2018 que esse tipo de pressão funciona, vira e mexe ameaçam fazer de novo e agora voltaram à carga. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas fez um discurso ali, não corremos o risco, mas o governo na verdade está preocupado, nos bastidores está muito preocupado de ser alvo de uma greve ou de uma pressão maior por parte dos caminhoneiros. Vera, mudando de assunto, Aécio Neves foi absolvido pela Justiça Federal de São Paulo, aquele caso do suposto recebimento de propina do Joesley Batista, da JF, 2 milhões de reais, mas a Justiça Federal de São Paulo considerou essa acusação improcedente. Isso, o juiz Ali Mazlum, um juiz conhecido da Justiça Federal aqui de São Paulo, já participou de outros casos aí bem candentes da política brasileira, entendeu que não há provas de que ele teria recebido uma propina de 2 milhões da JBS, como indica aquele áudio em que ele foi flagrado conversando com o Joesley Batista lá em 2017, O áudio rendeu a ele uma perda grande ali de poder político, ele era senador na época, teve de fazer muitas composições para não ter o seu mandato cassado, acabou não se candidatando nem mais a presidente, nem a governador, nem ao Senado, saiu para deputado federal para ter um mandato e assim manter alguma espécie de foro. Perdeu muita da relevância que tinha, embora ainda atue muito nos bastidores e agora tenha conseguido, graças a um acordo com o Arthur Lira, ser presidente da Comissão de Relações Internacionais, ainda tenta influenciar os destinos do PSDB, mas o fato é que é uma sombra do que já foi. Alguém que chegou ao segundo turno em 2014 com uma forte possibilidade de vencer as eleições ficaram ali até o final, num olho mecânico entre ele e a Dilma Rousseff, depois chegou a liderar as articulações pelo impeachment, foi muito influente na montagem do governo Temer, indicando ministros, dando o norte em várias linhas da política, até a política externa. Foi pilhado naquele áudio, que é um áudio vexaminoso para ele, porque ele aparece conversando com o Joesley Batista, um diálogo digno de gangster, que é o que aquele diálogo é. Mas agora a Justiça Federal entendeu que não há provas de que ele se beneficiou, nem ele nem sua irmã Andréa Neves, de repasses de propina por parte da JBS. Então está inocentado, vai tentar usar esse resultado da Justiça como um salvo-conduto político, como tem feito todos os políticos que foram pilhados ou foram atingidos pela Lava Jato e depois tiveram as decisões revertidas. Então, o discurso todo dele na eleição vai ser que ele foi vítima, de que o áudio foi tirado de contexto, que ali não se tinha prova nenhuma e que agora é a prova que não havia nenhuma comprovação de delito de corrupção da parte dele e que, portanto, ele foi injustiçado ao longo desses anos. Qual é a música, Vera Magalhães? Sexta é dia de dar diquinha, Então hoje saiu um álbum de uma banda índia aqui de São Paulo que chama Terno Rei. O álbum é muito legal, chama Gêmeos. Essa música é o primeiro single, foi lançado ainda no finzinho do ano passado. E é um indie brasileiro com influência ali do rock dos anos 80 e 90. Também com muita influência de coisas internacionais do indie rock, tipo Britpop, indie rock mais atual. Um solzinho bem gostoso para uma sexta-feira. Nossa, da sexta-feira passada foi tão boa, mas tão boa, que peguei uma hora lá um dia, deitei num sofá e fiquei ouvindo mais alto mesmo, um negócio maravilhoso. Kainá, né? Caína, ela até fala no Twitter, ela ensina. Eu fui pesquisar para falar Caína. Vamos ouvir de hoje então. Caiu no mesmo lugar, não era essa a intenção. Tarde demais pra voltar. Lembra de correr da chuva. Onde você vai estar? Onde você vai estar?
Onde você vai estar no próximo fim de semana, Rodrigo Bocardi? Onde é esse lugar? Eu já estou nesse, eu estou olhando aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui a vista. É um negócio, quem tá... Deixa eu ver se eu consigo, tá? Peraí. Imagens de um cinegrafista amador. Conseguem, Vamos peraí. ver. Não, é que eu vou mostrar pelo iPad, peraí. Daí Tá é ruim. bom. Eu vou tentar, peraí. Ai. Ó, que beleza. Ó, Pra ver faz alguma até um coisa aí? climinha com a música, combina. Faz, Lembra olha de isso, correr da olha chuva, isso. espero que não Olha chova. aqui, ó. Mas tão alto. Essa aqui é pra apagar no final de semana com esse monte de montanha aqui no alto. Lá no fundo, bem no fundo, é a Mantiqueira. Essa aqui é a Bocaina. Delícia. Ai, que Aproveite lindo. que você merece descansar. Valeu, Boa vocês sexta também. e Obrigado, bom fim de Vera. semana a todos. Tchau, tchau. Beijo, Vera. Valeu. Isso viu quem estava no YouTube. Se você vem pro YouTube, tem a imagem. Da próxima vez apareça mais. Valeu, Vera Magalhães. Boa noite pra você, bom final de semana. Um beijo. Tchau, querido. Beijo.